Olá pessoal, hoje nós teremos uma aula de revisão sobre o Império Bizantino. O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, teve sua origem em 395, quando o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio. Bizâncio foi uma cidade fundada por colonos gregos, certo? Em aproximadamente 660 a.C. E ao contrário do Ocidente, o Império Romano Oriental, ele resistiu aos ataques dos povos bárbaros e sobreviveu até 1453. E por que Bizâncio é tão importante? Bom, por causa da sua localização geográfica, certo? Bizâncio, agora já como Constantinopla, o imperador Constantino, quando ele transferiu a capital do Império Romano de Roma para Bizâncio, ele contratou diversos profissionais para reformar, remodelar a cidade para que ela tivesse realmente a cara de uma capital imperial. Então, quando ele inaugurou a cidade, ele a chamou de Nova Roma, certo? Mas as pessoas chamaram de Constantinopla para homenagear o imperador Constantino, que no caso foi o fundador daquela nova cidade, ok? E Constantinopla, ela era um importante entreposto comercial, era um centro de trocas comerciais. Por quê? Porque ela separava a Europa, ela estava aqui no meio, entre a Europa e entre a Ásia, Aqui, e por ela passa o Estreito de Bósforos, esse estreito aqui, que liga o Mar Negro ao Mar Egeu, certo? Então vamos lá, continuando. Nós vamos falar agora sobre Justiniano. Justiniano, ele era o Basileu, o imperador, certo? Esse carinha aqui do ícone, tá? Da imagem do mosaico. À frente do Estado estava o Basileu e ele tinha poder absoluto, certo? Ele era considerado um representante de Deus na Terra, tá? Ele era, ao mesmo tempo, o chefe político, o César, e o chefe religioso, o Papa, tá? Então, César, o papismo significa isso, O imperador reunia os poderes político e religioso, ok? Uma das coisas mais importantes que Justiniano fez foi o seu código, foi elaborar um código de leis, o Corpus Juris Civilis. Ele contratou juristas e estudiosos para estudar as antigas leis romanas e gregas, certo? E adaptar essas leis à nova sociedade, A nova Constantinopla. Ele não estava mais no Ocidente, ele estava no Oriente, ele estava numa cidade com a vida urbana que fervia o tempo todo, certo? Então ele precisava readaptar as antigas leis. E ele também pediu para escrever essas leis de forma que o povo entendesse e soubesse como era que funcionava a sociedade, Por exemplo, ninguém é forçado a defender uma causa contra a própria vontade. Era uma das leis, uma das normas do Código de Justiniano. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, ou seja, você tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. E esse Código de Justiniano,
ele influenciou, né, na legislação de outros países ocidentais, como a França, por exemplo, a Alemanha, Portugal e Brasil também. Então, continuando, nós vamos ter aí a revolta de Nica. Bom, acredito que vocês devem lembrar bem, né? Em 532, explodiu uma violenta revolta que foi fruto da insatisfação do povo com a opressão dos governantes e os elevados impostos que eram cobrados, né? Para que esses impostos? Para sustentar os gastos militares e as outras despesas da administração do império, certo? A revolta, ela começou de forma inesperada no hipódromo, né? Que era um local público, onde a população podia entrar em contato com as outras autoridades do governo, certo? Então, quando terminou uma disputa, né, de uma corrida de cavalo, houve dúvida sobre quem venceu aquela corrida. E o imperador Justiniano, que estava no hipódromo, interveio, né, e ele escolheu o vencedor. Só que o povo se revoltou e começou a gritar Nike, né? Nike significa vitória, e dizem os historiadores que seria o nome do cavalo que realmente venceu a corrida, tá? Então, essa revolta, ela não ficou só no hipódromo, ela se estendeu às ruas da cidade, durou 6 dias, e o resultado disso foi a morte o assassinato de mais de 30.000 pessoas dentro do hipódromo. O imperador mandou reunir o povo no hipódromo, dizendo que haveria uma corrida de desempate, e o que aconteceu foi que ele mandou matar todo mundo lá dentro mesmo, certo? Agora nós vamos ver o cisma do Oriente, né? O cisma, o que é cisma? Cisma significa separação, secessão, certo? Não esqueçam disso. Separação de quê? Da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Ortodoxa Grega, né? Ou melhor, a Igreja do Império Bizantino, que a Igreja Ortodoxa Grega se separou da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque, como nós já vimos, o Basileu, ou seja, o imperador, ele tinha autoridade religiosa também. Ele era considerado um representante de Deus aqui na Terra. E se ele era um representante de Deus aqui na Terra, ele não ia se submeter ao Papa de Roma, ao Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? E lógico, o Papa de Roma não aceitava isso, ok? Vamos ter aí o movimento iconoclasta. O que é ícone? É imagem, certo? Vamos ter aí nesse movimento os iconólatras, que eram aqueles que adoravam e veneravam imagens, né? Eles acreditavam que aquelas imagens poderiam trazer sorte, fazer milagres e tal. E tínhamos os iconoclastas, que eram aqueles que não acreditavam nesse poder que as imagens tinham. Para eles não havia poder nenhum, né? Então eles contestavam a veneração desses ícones, dessas imagens. E o que aconteceu? Né? Os iconoclastas, eles invadiram igrejas católicas romanas que tinham lá em Constantinopla e quebraram todas as imagens, quebraram ícones, certo? E havia muitos debates sobre essas questões religiosas, porque além da iconoclastia, eles também eram monofisistas. O que é monofisismo? Acreditar que Jesus tem apenas uma natureza, que é a natureza divina, que Jesus não tinha natureza humana, mas apenas a divina, certo? Monofisismo significa apenas uma forma. Então, acreditavam que Jesus era apenas um ser divino e não humano, ok? Então, isso aí foi um dos motivos para a separação da Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Ortodoxa Grega.
Grega por quê, gente? Porque o grego foi a língua adotada como oficial do Império Bizantino, certo? Eles conservaram tanto a língua quanto a cultura grega. E aqui nós vamos ter a crise do Império, né? A queda do Império Bizantino. Em 1453, ela foi invadida e tomada pelos turcos otomanos, que não eram cristãos, eles eram muçulmanos, certo? Eram muçulmanos e eles conquistaram Constantinopla, mas permitiram que Constantinopla, né, que o povo de Constantinopla continuasse a seguir a sua religião, certo? Eles não destruíram essa questão cultural da cidade, eles permitiram, né? E aí, a partir dessa conquista pelos turcos otomanos, a cidade passa a ser chamada de Istambul até hoje. E aí eu fecho essa aula com essa imagem belíssima de Istambul. Né? Nós podemos ver aqui a influência muçulmana, né? Influência árabe muçulmana aqui na arquitetura, certo? Que são esses minaretes, ok? Que são essas torres aqui, certo? E nós vamos ter aqui o teto com essa abóbada que é bizantina, certo? Me despeço por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Obrigada por ver esse vídeo. Tchau. Obrigada por verem esse vídeo.